Falta metade do povo aí, ó. Tintim, né, Josi? Metade do povo tá faltando, Senhor da glória. Vamos ler 1 Samuel de 15 a 17, tá? Samuel disse a Saul: o Eterno me enviou. Peraí, deixa eu só fechar o microfone. Samuel disse a Saul: o Eterno me enviou para ungir você rei sobre o seu povo Israel. Agora escute o que o Senhor dos Exércitos de anjo diz. Vou me vingar dos amalequitas pelo que fizeram contra Israel quando saía do Egito. Portanto, ataque os amalequitas. Submeta todos os pertences dos amalequitas à santa condenação, sem exceção. Você deve destruir tudo: homens, mulheres, crianças, gado, bebês, gado e ovelha, camelos e jumentos. Saul convocou o exército que se reuniu em Telaim. Ele os equipou para a guerra, 200.000 homens de infantaria de Israel e 10.000 de Judá. Saul marchou até a cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. O rei mandou dizer aos queneus: saiam daí enquanto podem, deixem a cidade imediatamente, do contrário serão confundidos com os amalequitas. Estou dando essa chance, porque vocês trataram bem os israelitas quando saíram do Egito. Os queneus abandonaram a cidade. Saul atacou os amalequitas desde Avilá até Sur, perto da fronteira do Egito. Ele capturou vivo Agag e exterminou todo o povo, como determinava a santa condenação. Saul e o exército mantiveram vivos apenas Agag e os melhores espécimes de ovelhas e de gado. Eles não submeteram à santa condenação. O restante, que ninguém queria mesmo, foi destruído de acordo com a determinação divina. Mas o Eterno disse a Samuel: lamento ter constituído Saul rei. Ele me abandonou e se recusa a seguir as minhas instruções. Quando ouviu isso, Samuel ficou muito triste e clamou a noite toda ao Eterno. Levantou-se bem cedo para se encontrar com Saul, mas alguém o informou: Saul foi embora. Foi para o Carmelo inaugurar um monumento em honra a ele próprio. Dali ele seguirá para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul tinha acabado de oferecer ofertas queimadas ao Eterno com os animais dos amalequitas. Samuel se aproximou e Saul disse: o Eterno abençoe você. Segui à risca as instruções do Eterno. Samuel perguntou: então o que é isso que estou ouvindo, esse balido de ovelhas e o mugido de bois? E Saul respondeu: são apenas alguns despojos. Os soldados ficaram com alguns dos melhores bois e ovelhas para oferecerem sacrifício ao Eterno. Mas destruímos o restante, em cumprimento à santa condenação. Samuel o interrompeu: chega, vou contar a você o que o Eterno me disse essa noite. Saul respondeu: vá em frente, conte-me. Samuel disse: você não era nada quando foi escolhido e sabe disso. O Eterno constituiu líder e você se tornou rei sobre todo Israel. Depois o Eterno enviou você para cumprir essa missão com a seguinte ordem: vai, submeta esses pecadores amalequitas à santa condenação. Ataque-os até que tenha exterminado todos eles. Agora me diga, por que você não obedeceu ao Eterno? Por que tomou esses despojos? Por que cometeu esse erro, sabendo que o Eterno está sempre te observando você? Saul se defendeu. Do que você está falando? Eu obedeci ao Eterno, fiz tudo o que ele me mandou. Capturei o rei Agag e destruí os amalequitas nos terrenos da santa condenação. Nos termos da santa condenação. Os soldados apenas pouparam os melhores bois e ovelhas para oferecer ao Eterno em Gilgal. Qual é o problema nisso? E Samuel respondeu: você acha que o Eterno quer apenas sacrifícios, meros rituais externos? Ele quer que você o escute. Obedecer a ele é melhor que qualquer aparato religioso. Obedecer ao Eterno é pior que praticar ocultismo. Desobedecer ao Eterno é pior que praticar ocultismo. A presunção perante o Eterno é pior que idolatrar os ancestrais. Já que você rejeitou a ordem do Eterno, ele rejeitou o seu reinado. Saul finalmente confessou: eu pequei. Fiz pouco caso das ordens do Eterno e das tuas instruções. Fiquei mais preocupado em agradar ao povo. Fui influenciado pelos outros. Peço que você perdoe o meu pecado. Segure a minha mão. Me conduza até o altar para que eu possa adorar ao Eterno. Mas Samuel disse: não, não posso. Não posso ajudar você nisso. Você rejeitou a ordem do Eterno. Agora o Eterno o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel fez menção de sair, Saul agarrou-se à roupa dele, a sua vestimenta sacerdotal, rasgando um pedaço, e Samuel disse: o Eterno rasgou de você o reino e o entregou ao seu próximo, um homem mais qualificado que você. O Deus da glória de Israel não mente, nem vacila, ele cumpre tudo o que diz.
Saul insistiu: reconheço que pequei, mas não me abandone. Ajuda-me com a sua presença diante dos líderes e do povo. Volte comigo para adorar ao Eterno. Samuel voltou com ele. Saul prostrou-se diante do Eterno e o adorou. Samuel ordenou: tragam-me Agag, rei dos Amalequitas. Agag foi trazido arrastando o pé e resmungando que preferia estar morto. Samuel disse: assim como a sua espada fez que muitas mães perdessem seus filhos, hoje também sua mãe será como uma daquelas mulheres sem filhos. E despedaçou Agag na presença do Eterno em Gilgal. Samuel deixou Ramá imediatamente, e Saul voltou para sua casa em Gilgal. Dali em diante, Samuel não teve mais contato com Saul, mas tinha muita pena dele. O Eterno lamentou ter constituído Saul rei sobre Israel. O Eterno disse a Samuel: até quando você vai ficar lastimando por causa de Saul? Você sabe que eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha seu frasco de óleo e vá para Belém, a casa de Jessé. Encontrei entre os filhos dele o rei que eu preciso. E Samuel disse: não posso fazer isso. Saul ficará sabendo e ele me matará. O Eterno respondeu: leve um novilho com você e diga que vai adorar ao Eterno e sacrificar um novilho. Não deixe de convidar Jessé. Depois direi o que você deve fazer e mostrarei quem você deverá ungir. Samuel seguiu as instruções do Eterno. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade o cumprimentaram, mas estavam apreensivos e perguntaram: o que está acontecendo? Não há nada errado. Vim oferecer este novilho em sacrifício e conduzir vocês na adoração ao Eterno. Preparem-se, consagrem-se e venham comigo para adorar. Ele fez que Jessé e seus filhos também se consagrassem e os convidou para a adoração. Quando chegaram, Samuel ficou observando Eliabe e pensava: deve ser o ungido do Eterno. Mas o Eterno disse a Samuel: não olhe para o exterior, não fique impressionado com a sua aparência e estatura. Eu já descartei esse. O Eterno não julga as pessoas pelos padrões humanos. Os homens e as mulheres olham a aparência, mas o Eterno vê o coração. Em seguida, Jessé chamou Abinadab e o apresentou a Samuel. Ele disse: este também não é o escolhido do Eterno. Depois Jessé apresentou Samá. E Samuel disse: não, esse também não é esse. Jessé apresentou seus 7 filhos a Samuel. E o profeta foi ríspido. O Eterno não escolheu nenhum desses. Ele perguntou a Jessé: são só esses? Você não tem outros filhos? Tenho ainda o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: mande-me chamá-lo, não sairemos daqui até que ele venha. Jessé mandou chamá-lo e o rapaz foi trazido. Era saudável, tinha olhos claros e boa aparência. O Eterno disse: é esse que você deve ungir, foi ele quem eu escolhi. Samuel tomou seu frasco de óleo e o ungiu à vista dos seus irmãos. O Espírito do Eterno veio sobre Davi, como uma rajada de vento, apoderando-se dele para o resto da vida. Samuel voltou para sua casa em Ramá. Naquele mesmo instante, o Espírito do Eterno deixou Saul, e em seu lugar um terrível espírito enviado por Deus veio sobre ele. Ele ficou atormentado. Os conselheiros de Saul disseram: essa depressão vinda de Deus está atormentando sua vida, Senhor. Deixe-nos ajudar. Vamos procurar alguém que toque harpa. Quando o espírito terrível enviado por Deus se manifestar, essa pessoa tocará uma música para que o Senhor se sinta melhor. E Saul disse a eles: vão, encontrem alguém que seja bom tocador de harpa e tragam-no aqui. Um dos jovens disse: eu conheço alguém, eu mesmo o vi tocar, é o filho de Jessé de Belém, ele é excelente músico. Ele também é corajoso, maduro, fala bem, tem boa aparência, e o Eterno está com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, pedindo para que ele mandasse seu filho Davi, aquele que cuidava das ovelhas. Jessé carregou um jumento com alguns pães, uma garrafa de vinho, um cabrito, e enviou tudo como presente a Saul com seu filho Davi. O jovem apresentou-se a Saul e o rei gostou dele imediatamente, tanto que fez de Davi seu braço direito. Saul mandou dizer a Jessé: muito obrigado, Davi ficará aqui. É ele que eu estava procurando. Estou muito contente com a vinda dele. Depois disso, sempre que a terrível depressão de Deus atormentava Saul, Davi dedilhava sua harpa para ele. Saul se acalmava e ficava por um tempo livre do mau humor. Os filisteus reuniram suas tropas para a batalha. Eles se prepararam para o combate em Socó, de Judá, e acamparam em Fés-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas acamparam no vale de Elá. As tropas já estavam em formação de batalha contra os filisteus. Os filisteus ficaram numa montanha e os israelitas na outra encosta, tendo um vale entre eles. De repente surgiu das fileiras dos filisteus um gigante, de quase 3 metros de altura, chamado Golias, de Gate.
Tinha na cabeça um capacete de bronze e usava uma armadura que pesava quase 60 quilos. Usava também caneleiras de bronze e carregava uma espada de bronze. Sua lança parecia uma viga. Só a ponta da lança pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias, de sua posição, desafiava os israelitas. Por que incomodar todo o exército? Não sou eu um filisteu e vocês súditos de Saul? Escolham seu melhor guerreiro e tragam-no para mim. Se ele tiver sorte me matar, os filisteus serão seus escravos. Mas se eu tiver sorte matá-lo, vocês serão nossos escravos e passarão a nos servir. Estou desafiando as tropas de Israel. Tragam-me um homem que possa duelar comigo. Quando Saul e as suas tropas ouviram o desafio do filisteu, ficaram aterrorizados e perderam a esperança. Nesse meio tempo, Davi chegou ao campo de batalha. Ele era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé, pai de 8 filhos. Ele já estava muito idoso para lutar no exército de Saul, mas os 3 filhos mais velhos de Jessé foram com Saul para a guerra. Os nomes dos filhos que se alistaram no exército eram Eliabe, o primogênito, Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o caçula. Enquanto os 3 irmãos mais velhos estavam no campo de batalha, Davi ficou dividido entre ajudar Saul e cuidar das ovelhas do seu pai em Belém. Toda manhã e toda tarde, durante 40 dias, Golias se posicionava e desafiava os israelitas. Certo dia, Jessé disse a Davi: pegue esse saco de trigo tostado, 10 pães e leve a seus irmãos que estão no acampamento. Leve 10 queijos para o capitão da divisão. Veja como estão passando os seus irmãos e volte para me dizer como estão Saul, seus irmãos e todos os israelitas na batalha contra os filisteus no vale de Elá. Davi se levantou de madrugada. Deixou alguém encarregado de cuidar das ovelhas e foi levar a comida de acordo com as instruções de Jessé. Ele chegou ao acampamento numa hora em que o exército estava se preparando para a batalha, com gritos de guerra. Israel e os filisteus estavam posicionados um de frente para o outro, preparados para o combate. Davi deixou os suprimentos aos cuidados do guarda, correu para a linha de combate e saudou seus irmãos. Enquanto conversavam, o guerreiro filisteu Golias de Gate saiu e se pôs à frente das suas fileiras, desafiando os israelitas como de costume. Davi ouviu o que ele disse. Os israelitas, com medo do gigante, se dispersaram por todos os lados. No meio das tropas, o comentário era este: você já viu alguma coisa assim? Esse homem provoca Israel abertamente. Quem conseguir matá-lo está feito. O rei dará uma generosa recompensa, oferecerá sua filha por mulher e isentará toda a sua família de impostos. Davi, conversando com o homem que estava ao seu lado, perguntou: qual será a recompensa para quem matar o filisteu e livrar Israel dessa desonra? Afinal, quem é esse incircunciso filisteu? Quem ele pensa que é para insultar o exército do Deus vivo? Repetiram a ele o que todos comentaram sobre o que o rei daria a quem matasse o filisteu. Eliebe, seu irmão mais velho, ouviu Davi conversando com os soldados e perdeu a paciência. O que você está fazendo aqui? Por que você não está cuidando daquelas ovelhas magricelas? Eu sei qual é a sua intenção. Você veio para assistir a batalha de camarote. E Davi respondeu: qual é o problema? Eu só fiz uma pergunta. Ignorando o irmão, voltou-se para outro soldado e fez a mesma pergunta, recebendo a mesma resposta. Alguém contou a Saul que Davi estava conversando e o rei mandou chamar. Davi disse: Senhor, não perca a esperança, eu estou pronto para enfrentar esse filisteu. E Saul respondeu a Davi: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. É muito jovem, inexperiente. O filisteu tem mais tempo nas guerras que você de vida. E Davi retrucou: sou pastor e cuido das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso atacava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás e matava-o e resgatava o cordeiro. Se um animal quisesse me atacar, eu o agarrava, torcia seu pescoço e matava. Leão ou urso, qualquer um deles eu matava. Por isso, farei a mesma coisa com esse filisteu incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo. O Eterno que me livrou das garras do leão, das garras do urso, também vai me livrar das mãos desse filisteu. Saul concordou. Tudo bem, pode ir, que o Eterno ajude você. O rei equipou Davi com uma armadura. O rei equipou Davi com uma armadura, pôs na cabeça dele seu capacete de bronze e prendeu sua espada à cintura. Davi tentou andar, mas ele nem conseguia se mexer. Davi disse a Saul: olha, mal consigo me movimentar com toda essa parafernália. Eu não estou acostumado a isso. Em seguida, virou tudo aquilo.
em seguida tirou tudo aquilo. Nossa, estou enxergando as palavras tudo trocado. Em seguida tirou tudo aquilo. Davi pegou o seu cajado de pastor, escolheu 5 pedras lisas de um riacho e guardou no seu alforje de pastor. E com seu estilingue se aproximou de Golias. O filisteu que andava de lá para cá, atrás do seu escudeiro, viu Davi se aproximando. Ele olhou para baixo e zombando disse: Veja só, um jovem ruivo arrumadinho. Golias ridicularizou Davi. Acaso sou um cachorro para você vir me enxotar com um pedaço de pau? E amaldiçoava Davi, invocando seus deuses. O filisteu esbravejou: Venha, vou atropelar você e deixar seu corpo para os corvos. Será um prato cheio para os animais do campo. Davi respondeu: Você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu venho em nome do Senhor dos exércitos de anjos, o Deus dos exércitos de Israel, de quem você zomba e a quem amaldiçoa. Hoje mesmo o Eterno entregará você nas minhas mãos. Estou prestes a matá-lo, cortar sua cabeça e entregar seu corpo, e também o corpo de todos os seus companheiros filisteus aos corvos e animais selvagens. Toda a terra saberá que há um Deus extraordinário em Israel. Todos aqui ficarão sabendo que o Eterno salva, sem depender de espada ou de lança. A batalha pertence ao Eterno. Ele entregará você nas nossas mãos. As palavras do jovem mexeram com o filisteu, e ele começou a vir na direção de Davi, que, deixando as fileiras israelitas atrás de si, saiu correndo na direção do filisteu. Davi pegou uma pedra do alforje, lançou-a com o estilingue e atingiu o filisteu na testa. A pedra ficou cravada em sua fronte e o gigante caiu com o rosto em terra. Foi com um estilingue e uma pedra que Davi derrotou o filisteu. Ele o atingiu e o matou. Davi nem carregava a espada. Depois que o filisteu caiu, Davi correu e ficou de pé sobre ele. Puxou a espada do gigante da bainha e terminou o serviço, cortando a cabeça dele. Os filisteus, vendo que o seu grande herói estava morto, fugiram para se salvar. Os homens de Israel e Judá foram atrás deles, gritando, e perseguiram os filisteus até os arredores de Gate e a entrada de Ecrom, ao longo de toda a estrada de Saaraim. Até Gate e Ecrom havia filisteus caídos. Depois de os perseguirem, os israelitas voltaram e saquearam o acampamento. Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém, mas deixou em sua tenda as armas do gigante. Quando Saul viu Davi saindo para enfrentar o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: Conte-me sobre a família desse jovem. E Abner respondeu: Juro por minha vida, ó rei, que eu não a conheço. O rei ordenou: Pois descubra a que família esse jovem pertence. Assim que Davi regressou, depois de matar o filisteu, Abner trouxe a cabeça do filisteu, que ainda estava com Davi, e a entregou a Saul. O rei perguntou: Jovem, quem é seu pai? E Davi respondeu: Sou filho do seu servo Jessé, que vive em Belém. Concluído. Eu não lembrava que o gigante estava de capacete, hein, gente? Só tinha a testa mesmo. O Senhor é preciso, é sobre isso. E vocês viram que as palavras dele, né, já mexeram com o outro lá. A gente precisa, ó, aprender a orar, aprender a falar, usar as palavras certas dos céus. Ai, meu Deus, a gente podia ficar batendo papo aqui sobre todos os detalhes da... Tremendo, tremendo. Glória a Deus.